Para trazer aqui algumas aspas de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu está neste momento discursando, o comunicado dela logo após ter anunciado, então, o Banco Central Europeu que elevou os juros agora há pouco em 0,25 ponto percentual. Christine Lagarde disse que a perspectiva de inflação ainda continua a ser elevada por muito tempo. Em geral, dados apoiam as perspectivas para a inflação. Na nossa reunião anterior, ela cita isso, diz que os juros vão ser mantidos elevados pelo tempo que for necessário. Christine Lagarde, lembrando, que na última reunião, inclusive, do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central Europeu, ela foi uma das primeiras, na verdade a reunião lá foi no mês anteriormente, ela foi a primeira, depois que veio o FED e o Brasil, e havia ali uma grande expectativa se ela iria realmente se preocupar mais em trazer a inflação para a meta ou tomar um pouco mais de cuidado sobre a atividade econômica, porque foi logo em seguida que surgiu o caso do Credit Suisse, naquela época ali em março, então ela manteve a postura firme, foi até muito elogiada, até por ter conseguido manter essa condução, focada ali realmente em trazer a taxa de juros, a inflação para a sua meta, subindo a taxa de juros, mostrando ali que aquele caso era um caso pontual que iria ser estancado, como assim foi. Porém, agora ela ainda continua nesse tom ali, mesmo a magnitude sendo um pouco menor do que a anterior, mas ela sinaliza que ainda há uma grande preocupação, a perspectiva da inflação ainda continua elevada e por mais tempo. Ela diz ainda, então, que os juros vão ser mantidos pelo tempo que for necessário. Ela ainda falou sobre essas decisões que levaram em conta os últimos dados, todo o quadro financeiro, diz que vão continuaremos a reduzir os balanços em ritmo previsível e mensurável. Reinvestimentos, inclusive ali no app de compra de ativos, acabarão em julho. Christine Lagarde falou que os preços mais baixos de energia acabaram contribuindo para a resiliência ali da zona do euro. Falou que há divergências ainda entre setores da economia, perspectivas da indústria acabaram piorando também nas últimas semanas, e falou que os serviços ainda mostram mais força, sobretudo com a reabertura. Se houver uma pressão inflacionária, haverá uma resposta da política monetária. Ela também disse que o apoio fiscal deve ser orientado, que as medidas de apoio em energia devem ser retiradas. As pressões sobre os preços ainda seguem fortes. A inflação segue muito apoiada por altas anteriores em energia e gargalos em cadeia. Indicadores de inflação subjacente ainda aparecem sendo elevados, seguem elevados, com pressões sobre salários que também estão ali pressionando bastante, acabando se fortalecendo. Renovadas tensões nos mercados, se persistentes, são risco de baixa ao crescimento e podem significar aperto no crédito. Estou monitorando aqui, Felipe, os mercados, enquanto as falas de Christine Lagarde, nesse discurso, a coletiva de praxe, sempre logo após o comunicado, as bolsas lá na Europa como um todo, ainda permanecem todas em queda. Pois é, Paula, permanecem em queda justamente pelo fato aí da decisão da política monetária lá no Banco Central Europeu, ter sinalizado que o juro vai continuar em patamar restritivo por um bom tempo. Era esperado já essa elevação de 0,25, algumas pessoas até falavam na necessidade de aumentar em 0,5 ponto percentual o juro lá na Europa, principalmente por conta da inflação, que mesmo dando sinais de arrefecimento, segue bastante elevada para os padrões europeus. Então, algumas pessoas ainda falavam sobre um aumento de 0,5 ponto percentual, que acabou não vindo, veio em linha com o esperado, elevou o juro a 3,75, que é um juro bastante elevado ali para a Europa, A Europa que ainda sofre bastante com toda a situação envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas essa percepção de que o juro vai continuar elevado ainda por um bom tempo para tentar trazer a inflação de volta para a meta, isso acaba trazendo essas consequências, esse mau humor do mercado, essa aversão ao risco, As empresas acabam tendo dificuldades, como a gente falou aqui no Brasil, também de se financiar, de colocar, de fazer mais dinheiro, enfim, essa percepção de um juro mais alto acaba trazendo esse mau humor do mercado, e a Europa segue essa política de manter o juro mais alto
por um tempo um pouco mais elevado, e é até possível, Paula, que nas próximas reuniões, a gente vê aqui no Brasil, né, existe toda essa discussão de não elevar mais juros e de até haver uma sinalização de queda nas próximas reuniões. Nos Estados Unidos, parece que Jerome Powell deixou meio sinalizado ali de que não vai haver mais elevação de juros, de que vai manter o mesmo patamar e que as quedas podem começar a acontecer no fim do ano ou até mesmo no começo do ano que vem. Em contrapartida, na Europa não tem nenhuma sinalização de que o ciclo terminou, não tem sinalização, inclusive, de que pode haver uma queda de juros. Há, até mesmo diferente do Brasil e dos Estados Unidos, uma percepção de que o juro vai continuar subindo. Então, a gente vê, né, as consequências no mercado de toda essa situação. Embora, Paula, a gente veja que o desemprego está no menor nível lá na Europa, a gente vê que a inflação está arrefecendo, sim, está alta, mas está arrefecendo, inclusive até mesmo os PMIs que saíram hoje pela manhã, todos mostrando, tanto a Alemanha, Reino Unido, zona do euro, mostrando que está num patamar, PMI de serviço, que está num patamar de elevação, né? Está num patamar de expansão acima dos 50 pontos. Mas a economia europeia segue ali, sempre tem alguma questão que precisa ser observada, e Christine Lagarde deixando claro aí de que reunião após reunião, esses dados econômicos, esses indicadores econômicos vão ser analisados para tomar as próximas decisões. Na Europa, que eles não gostam muito de deixar nada contratado para não sofrer nenhum tipo de revés aí ou bola nas costas, Paulo. Exato, Felipe. Ponto importante também, né? Vale ressaltar o desafio muito maior, inclusive, de Christine Lagarde, né? Um bloco como um todo com diversas economias em situações diferentes, né? Então, assim, a condução dessa política monetária é muito mais delicada do que a condução individual de uma nação, né? Ela lida ali com países que estão em momentos inflacionários, uns mais altos, todos com a pressão inflacionária, mas cada um ali numa magnitude. Então, na verdade, é uma condução muito mais delicada. Só para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, antes de eu trazer a Débora, Felipe, eu estou de olho aqui, monitorando, inclusive, a moeda. O euro está desvalorizando, está uma grande oscilação em comparação ao dólar, tá? Chegou a se desvalorizar 0,50%, agora há pouco, agora está em queda ali de 0,32, 39, está oscilando bastante. O euro aqui 0,37 em comparação com o dólar, né? Se desvalorizando frente ao dólar, agora nesse momento 0,31%. Só para a gente trazer aqui mais umas aspas, Christine Lagarde disse que o clima na sala de reunião foi muito determinado, que estão todos ali extremamente atentos a todos os dados, incluindo até a pesquisa de empréstimo bancários. Ela também falou que foram extremamente atentos a esses dados, essas pesquisas ali dos empréstimos bancários, e que esse é um momento importante de se continuar mantendo firme em relação a esta condução, né? O setor bancário tem se mostrado resiliente, segundo ela, ali na zona do euro, crescimento dos empréstimos estão mais enfraquecidos, e isso também está tendo uma demanda menor. Então, um ponto muito importante que segundo Christine Lagarde, foi bem observado na hora de trazer aí a sua decisão, né? Uma magnitude menor do que a anterior, do que as últimas anteriores, 0,25 agora, mas trazendo sim uma firmeza em relação, não hesitando aí em continuar este aperto monetário, bem preocupada, por sinal, sobre toda a pressão inflacionária. Diz que os juros vão ser mantidos nesse nível o quanto for necessário para atingir a meta da inflação. Os dirigentes estão muito determinados, então, a combater a inflação e retomar a meta aí num médio prazo. Houve muito, né, segundo ela ali, uma variedade de opiniões entre os dirigentes nessa discussão, mas a concordância foi realmente unânime sobre a alta. Não estamos fazendo pausa no aperto, que isso fique muito claro. Sabemos que temos que fazer mais. Reagiremos aos indicadores. Trazendo uma frase muito importante aqui, viu, Felipe? Ela traz ali que não significa que essa magnitude de 0,25 menor do que a anterior seja uma pausa no aperto. Ela deixou isso e que deixou frisado, que isso fique claro. Sabemos que temos que fazer mais. Reagiremos aos indicadores. Pois é, Paula, mostrando ali, né, que
e essa percepção do mercado de cautela, de aversão ao risco, justamente por causa disso. Porque Christine Lagarde deixou bem claro que não é uma pausa no aperto monetário, que não é uma vontade ali, ou pelo menos uma sinalização de que pode derrubar os juros, e isso está muito claro, inclusive nas falas da Christine Lagarde, que os próximos dados vão ser muito importantes, que os próximos dados de inflação na zona do euro, os próximos dados de crescimento econômico, de PIB na zona do euro, os próximos dados de emprego no bloco também vão ser muito importantes para eles tomarem as próximas decisões. E sem deixar de lado também, Paula, que muito da decisão que acontece lá na zona do euro também está baseado nas decisões de política monetária dos Estados Unidos, também acontece toda essa percepção do que está acontecendo no mundo. Você muito bem trouxe aqui esse sinal, essa fala de Christine Lagarde a respeito do sistema bancário por lá, principalmente bastante prejudicado depois de tudo que aconteceu com o Credit Suisse e, claro, monitorando toda a situação que está acontecendo nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre bancos regionais dos Estados Unidos que seguem em dificuldade, mesmo Jerome Powell dizendo que o sistema bancário nos Estados Unidos é resiliente, que está monitorando a situação por lá e que aparentemente não existe nenhum tipo de problema no sistema bancário americano, a gente vê bancos enfrentando dificuldades por conta da taxa de juros mais alta lá nos Estados Unidos. E isso, claro, acaba gerando um temor, uma cautela em todo o sistema bancário. A gente vê lá nos Estados Unidos, tem também essa possibilidade na zona do euro, e Christine Lagarde deixando muito claro em relação a isso. Então, essa situação acaba entrando no radar dos investidores e deixando aí esse clima de cautela, esse clima de aversão ao risco que a gente vê tanto nas bolsas europeias agora quanto nos futuros americanos, que seguem em queda justamente por conta de toda essas coisas que estão interligadas, Paula.